Sí, en esa altura sí, yo conseguí, porque yo pasé fue así, nos fizeram uma escolha entre os médicos que tinham mais experiência e os médicos já com alguma experiência em medicina familiar, mais de 5 anos na especialidade, e fizeram a escolha nos médicos do estado do Táchira. Lá pelo ano 2008, 2009, eu já trabalhava no estado de Táchira, que é fronteira com a Colômbia. Un estado entendido como problemático desde el punto de vista político, porque geralmente estaba dominado pela oposición a Chávez. Y pronto, geralmente o pessoal que estaba a trabalhar lá pronto, era o personal mais experiente, y nos fomos seleccionados desde aquel estado para passar a trabalhar naquele contrato feito entre o governo de Portugal e o regime de Cuba. Nós, no ano 2009, fizemos uma formação bastante prolongada em Havana, concentrados na Havana, alrededor de 50 médicos. Diariamente fazíamos, onde estudávamos, diferentes áreas, até a língua portuguesa, e então começamos a fazer esse tipo de estudo e de preparação para essa nova etapa. E de aí nós fizemos todo relacionado para entrar a Portugal, mesmo em Cuba, no Foxa, naquele prédio grande de Cuba, que fizemos os testes de medicina, o teste para optar pela equivalencia médica en Portugal, y también fizemos un teste práctico lá en Cuba. Posteriormente, os colegas que aprobamos o examen, os dois exames, o teórico e o práctico, pronto, já viajamos para Portugal. Sim. Ou seja, que tu foste dos primeiros médicos cubanos a chegar a Portugal, né? Isso foi em 2009, 2009, 2009, agosto de 2009, sim. agosto de 2009. Ok, ¿cuántos médicos llegaron a aquella altura a Portugal? Naquela altura, perto de 44 médicos, distribuídos sobre todo nas regiões de Alentejo e Algarve, e no Algarve Algarve. também. Sim. Sí, sí. Eu resido en Algarve, sí, conheço varios médicos cubanos desde esa altura, conheço, sí, sí. Sim. Ok, então, algo que acho importante esclarecer foi que tipo de exames tu fizeste para vir a trabalhar a Portugal. Sim. Nós fizemos exame lá em Cuba, exame teórico, aquele exame à ordem dos médicos, feito pelos colegas da ordem. Fizemos o exame teórico. Posteriormente, uns dias depois, fizemos o exame prático com um grupo de médicos portugueses que se deslocaram até Havana, e aqueles que aprobamos aqueles dois exames, fizemos finalmente um exame aqui em Portugal da língua portuguesa. E pronto, e depois já tivemos o reconhecimento da ordem, aquele exame foram feitos pela ordem dos médicos, não? Foi o exame normal que é feito, mas nesse momento foi feito lá em Cuba uma parte dele, né? Ok, muito bem. Mas agora há negociações entre Portugal e Cuba para contratar médicos. Estou a falar agora em 2023. Esses médicos que vêm agora em 2023 fazem também esses exames todos ou há algum desses exames que já não façam? Eu não posso afirmar, não posso confirmar se fazem identicamente. Eu imagino que sim. Portugal até agora é muito rigoroso, tem muito rigor
para a contratação dos médicos que entram acá em Portugal. Eu posso, pronto, eu acho que sim, que façam tudo igual. Mas o que acontece com estes colegas, que como já temos falado e a comunicação social tem se discutido muito nesse aspecto, estes médicos chegam sem um grupo de direitos, por exemplo, o direito a ter a família cá com eles. Un médico não tem direito, por exemplo, entra a trabalhar aqui, pode ficar 2, 3 anos sem ter a família cá com eles. O ordenado, que eles pagam um ordenado que é ridículo, praticamente não tem direito a nada. Por exemplo, algo que não falamos e que, por exemplo, nós não temos direito a conduzir aqui, nós temos que pedir autorização para conduzir. Autorização ao chefe, ao tal chefe que anda por aí sempre a nos vigiar para viajar, para fazer qualquer tipo de gestão. Pronto, é isso mais ou menos. Ok, obrigado, Gandhi. Portanto, chegaste a Portugal em 2009 e depois conta um pouco como que foi então essa primeira experiência aqui em Portugal. Fala-nos um pouco dessa altura. A tua família Foi ficou em um Cuba, não é pouco, verdade? sim, toda a minha família em Cuba. Nessa altura, eu depois, pronto, eu casei em Cuba no ano 2010 e pronto, consegui porque minha esposa é de nacionalidade venezolana. Ela conseguiu vir para cá sin restricciones. Nesse momento era uma pessoa privilegiada dentro do grupo de colegas, porque a maioria estavam acá, a maioria não, todos, o resto estavam a viver sozinhos acá. Uhum. Eh, o trabalho em Portugal é um trabalho, né, muito complicado no sentido das horas. O contrato indicava que o trabalho era de 64 horas por semana, ou seja, 64. Tínhamos que trabalhar as 40 horas semanais e depois, ao fim de semana, 24 horas. Ou seja, E pronto, 40, muito, 40 muito horas, cansaço. sim, 40 horas de segunda a sexta, mais 24 ao fim de Sim, semana. mais Eh, 24, todos os dias. Ou seja, todas as semanas, semana por semana. Sim, sim, ou seja, 40 horas de segunda a sexta, mais Ok? 24 depois no fim de semana. Turnos Mais de 12 horas 24. no sábado e no domingo. É isso, né? Geralmente era 24, nós trabalhamos 24, a Ah, já veces percebi. trabalhamos, depende das necessidades do sítio. Por exemplo, a veces só precisavam 12 horas, mas geralmente trabalhamos todos os fins de semana. Era muito cansativo. Sim. Eu vi a tua entrevista na SIC, penso que foi na SIC, e tu referias que recebiam 300 euros, que depois aumentou para 500, se mal não me lembro. Sim, aquilo no inicio, bueno, aquele trabalho 64 horas por semana, aproximadamente la dictadura cubana ganaba 5.900 euros aproximadamente. Y de esa cantidad ellos pagaban directamente al colaborador, pagaban, por ejemplo, recibían en los 3 primeros meses 300 euros, 300. Sim. Nos comenzamos a manifestarnos a nuestro descontentamiento con aquella situación, aumentaron a 500 mensal. Sim, Y sim. lá en Cuba depositaban 300 numa conta 300 CUC, não é? 300 CUC. Seus, CUC. Seus. 300 CUC. Não eram 300 euros, eram 300 CUC. Sim, Uhum. sim, ok. Mas, sabe, uma coisa que a mim me surpreende é que vocês, em 2009, quando digo vocês, estou a me referir aos médicos cubanos, estavam em Portugal, que é comunidade europeia, a trabalhar 64 horas semanais, a receber, vá, 300, 400, 500 euros. Algum sindicato português
se preocupou pela vossa situação? Nós, no início, estávamos muito cansados, no sentido de cansanço mental, físico. Estábamos na fase de nos habituar a Portugal, a un novo sistema totalmente diferente, descoñecido por nós. Mas eu sí, até teño ouvido agora audios e vídeos do bastonario e de, a veces na comunicación social, nas televisões, sí tiñan algumas persoas manifestaban o descontentamento con nosa situación. Mas Já, eu percibo agora, pasado algum tempo, depois de estar acá em sim, Portugal, não é? sim, Consigo sim. olhar para trás com outro tipo de visão, não é? Naquele momento, imagina, trabalhar 64 horas, não tinha tempo apenas para nada, e Sim, se sim, tinha eu compreendo. famílias, Eu era compreendo. complicado, assim. Eu compreendo. E sabe, porque isso é uma coisa que a mim é uma ideia que recorrentemente eu tenho. Como é que é possível que em Portugal, que é um membro da Comunidade Europeia, em que se respeitam tantos direitos sociais, como é que há um grupo de profissionais que trabalham uma quantidade enorme de horas semanais e que não retêm o devido contributo monetário? Ou seja, pelo menos eles não têm, não é? Não têm. Portanto, eu fico satisfeito de que a Ordem dos Médicos se preocupe com essa situação. Eu já vi declarações do Sindicato Independente dos Médicos, e isso é o que deve acontecer. O que deve acontecer é isso, é que a sociedade civil se preocupe que se respeitem os direitos que em Portugal todos os trabalhadores têm e que os médicos cubanos, pelo visto, não têm. Não é? Pronto, não tinham, pelo menos em 2009 não tinham, não é? Espero que agora em 2023 o tenham. Nessa altura, desculpa, nessa altura também houve um estudo feito pelo Prisoners Defender, Uhum. uma ONG, uma Sim, organização sim. não governamental radicada em Espanha, que Uhum. tratava do tema este da escravatura moderna. Fue discutido en la Comisión Europea y no sé si llegó a estar a nivel da Organização das Nações Unidas. E pronto, não só com a situação dos médicos em Portugal, sino também no resto dos continentes, do mundo, no geral, da situação no geral dos médicos cubanos, porque esta situação não é transversal, é transversal a todo ciudadano, a todo médico cubano o profesional da saúde. A gente fala em médico, mas também temos que ter em conta que esta situação é transversal à grande maioria dos profissionais da saúde. Também pode ser alguns engenheiros, professores, Sim, que sim, sim, também sim. tem acontecido ao longo. Me lembro, por exemplo, Angola, Nicarágua, que também tiveram Sim, professores lá. Na sim, própria Venezuela houve muito professor, sim, sobretudo na parte de educação física sim. e, e E, pronto. e as coisas não chegaram a esse nível a Portugal ainda, mas há países em que também Cuba, quando eu digo Cuba, me refiro à ditadura portuguesa, à ditadura cubana, recebe muito dinheiro por assessores militares e por militares. Por Sim, militares, também. militares e mercenários que têm sido Exato. fornecidos pela ditadura castrista. Todos os portugueses se lembram do que aconteceu em 75 em Angola, quando entraram as tropas cubanas, mas o que a pessoa não sabe é que o governo castrista estava a receber muito dinheiro para esses militares que estavam lá no terreno, como aconteceu em outros países africanos também. Uhum. Pronto. É Ok, certo. bom, mas voltando aos médicos. Portanto, tu estiveste inserido nessa missão cubana aqui em Portugal, quantos anos? De 2009 até quando? Eu trabalhei naquele esquema até dezembro de 2011. Ok. E o que E aconteceu em depois, dezembro? Depois, o que aconteceu depois, por favor? sim.
Depois, pronto, eu decidi, já tinha família cá constituída, estava minha esposa, já tinha meu filho, nasceu acá, uns meses antes, e no fim do ano 2011 decidi fazer a minha vida pela minha conta. Decidi abandonar a missão, fiz um contrato com um hospital e também avisei com tempo, né? Avisei ao chefe da missão que ia sair, e como toda pessoa que sai de uma missão nessas condições, fui considerado como desertor, fui considerado como um desertor. No ano 2011, 2012, ainda estava em vigor aquela lei que não permitia a um colaborador da saúde ou de qualquer outra área, não permitia a essa pessoa voltar a Cuba durante o resto da vida. Ou seja, estava proibido de entrar a Cuba para todo o resto da vida, de minha vida. Então, aquilo depois mudou um pouco, 2 ou 3 anos, alteraram as leis em Cuba, e a proibição, o castigo demorou 8 anos. Ou seja, então foi mais ou menos assim essa situação, uma coisa um bocadinho absurda, não é? Que não fazem sentido. Às vezes eu fui por necessidade, fui à embaixada a tirar um passaporte, já como pessoa, não como funcionário de passaporte individual, pessoal, não como funcionário do regime. E então, pronto, por exemplo, tive conversa com a funcionária e com a vicecônsul, e ela comunicava que, que eu não era desertor, que eu era um emigrante, por exemplo. E então, pronto, coisas assim, que uma pessoa dice, bueno, pronto, emigrante, mas não posso ir em 8 anos a Cuba, não é? Ok. Muito bem, então continuamos a nossa conversa com o doutor Ugandi. E então ele não estava a contar as represálias que sofreu depois de decidir rasgar o contrato ao qual ele nunca teve acesso com o Ministério da Saúde cubano, e, portanto, foi impedido de viajar a Cuba durante 8 anos. Que outras represálias tu sofreste, Ugandi? Que aconteceu com o Foi, por dinheiro que tu exemplo, tinhas em Cuba, por exemplo, o dinheiro que tinhas em Cuba? sim, basicamente foi isso, não é? Foi a impossibilidade, que, pronto, basicamente e complicado, ou seja, que não é tão simples, não é? São violações direitas dos direitos das pessoas, não é? Uhum. É privação de viajar ao teu país, e a outra situação está relacionada com o fato de o ordenado, daquela conta onde o regime colocava o dinheiro mensal, aqueles 300 euros mensais desde 2009, agosto de 300 2009 até CUCs, 300 CUCs, perdona a correção. 300 euros, verdade, 300 Não euros. eram euros. Não chegava a ser euros Os ainda. 300 euros o governo ficava com ele. Sim, Sí, ya estaba ganhando a diferença. sim, sim, sim. Então, eles depositaram aqueles 300, e depois, desde agosto 2009 até dezembro de 2011. Foi roubado. Eles utilizam um termo eufemístico de congelado, né? Mas qualquer pessoa, familiares meus, que vão lá a perguntar por aquele dinheiro, dizem, não, está congelado, não pode ser tirado por ninguém. Pronto, ou seja, basicamente, realmente foi um dinheiro que eles roubaram, a ditadura. E pronto, é tipo um castigo, né? Uma represália,
pelo facto de não concordar com os princípios dele, com as suas leis, não é? Sim, só um comentário um pouco à parte, mas também está relacionado. Isto é, os médicos que levaram a missão até o fim tinham esse dinheiro também em contas em Cuba, em CUCs. Mas acontece que há perto de 2 anos houve uma reforma monetária em Cuba e o CUC desapareceu. Então, o que aconteceu com essas contas em CUC? Foram transformadas em quê? Em que foram transformadas? O que aconteceu? É, foram transformadas em moeda cubana nacional CUP tiveram uma perdas perto de 30-40% do valor real e, ou seja, roubaram outra grande fatia, Sim, outro grande roubo da ditadura cubana, sim. que tiraram o valor do dinheiro, não só aos médicos, à população em geral, não é? Em geral, sim, sim. Foi no geral, é que limparam 30-40% do valor do dinheiro, tiraram Sim. de um dia para 30, outro. 40% do valor do dinheiro no dia da conversão. No dia, No dia da porque conversão. agora, como há uma inflação enorme em Cuba, todos os dias se perde valor, compreende? Portanto, é, Ou seja, é, é um roubo constante aos cubanos, a todos, aos que estão dentro, que estão fora, é uma coisa inacreditável. é a Inacreditável não, capacidade de produzir qualquer coisa, sim, em qualquer área, e qual é a única fonte de dinheiro é ir ao bolso do cidadão comum. exato, exato. Muito bem, e portanto, ainda para falar um pouco sobre essa primeira missão, ano 2009, 2010, 2011, praticamente todos os médicos que vieram naquela altura a Portugal, depois acabaram por ficar em Portugal. A imensa maioria ficou em Portugal. Mas o percurso deles foi um pouco diferente do teu. Como é que esses médicos fizeram para ficar em Portugal? O que é que eles fizeram? Sim, porque o que acontece é que eles terminaram o seu trabalho, o seu contrato acá, voltaram para Cuba, mas também nesse momento em Cuba aconteceram mudanças nas leis. Também nesse mesmo momento em que eles voltaram, aceitaram, aceitaram que o pessoal de saúde tivesse direito a ter férias no exterior. Então, a grande maioria dos colegas tiraram férias, voltaram a Cuba, tiraram férias, voltaram para Portugal e ficaram acá a trabalhar. Passado algum tempo, receberam a notificação de que já não pertenciam ao Sistema Nacional de Saúde de Cuba e pronto, aqueles colegas que estão acá a trabalhar agora, pronto, já estão não têm aquelas punições, aqueles castigos que eu tive. Eles continuam com direito a voltar e a fazer a sua vida normal. Sempre e quando não tenha um posicionamento contra o regime. Falo em posicionamento social, a nível da pessoa, no sítio onde que está, também a nível das redes sociais. Eles têm, como tu sabes, como todos nos conhecemos bem, eles têm um sistema de pesquisa muito sofisticado. Quando falo em eles, falo da ditadura, e qualquer pessoa que tenha uma manifestação contrária à sua ideologia, a seu regime, é castigada. E, portanto, também a situação dos meus colegas aqui é difícil. É difícil porque se eles eh, falam algo em contra do regime, então pode ser castigado eles e a família. Quase todos já têm, como eles voltaram já como pessoal independente, como profissionais independentes, já conseguiram trazer.
o resto da família, filhos, netos, o resto da família em si. E, portanto, mesmo acá em Portugal, a gente, a maioria, como tu sabes, não? A maioria dos cubanos não temos a liberdade total, porque temos aquela vigilância constante eh, de nossa capacidade de falar, de exprimir nossas ideias. Sim, sim. É um facto. Os cubanos, nenhum cubano é totalmente livre. Não é? Não, não é. Se os direitos como cidadão cubano a partida são condicionados ou são limitados, pois então nenhum cubano é livre, nem dentro nem fora. Eu agradeço isso que tu disseste porque isso explica a dificuldade que às vezes é encontrar médicos ou profissionais cubanos que queiram falar sobre as suas próprias situações. E é que, de fato, existem represálias e eles têm medo dessas represálias que não só a eles, também aos seus familiares. Uhum. Pronto. Exacto. E é com esse tipo de criminosos, com os criminosos que estão no poder em Cuba, que o governo português anda a negociar. Anda a Uhum. negociar, portanto, anda a negociar aqui os escravos cubanos para virem aqui a Portugal a resolver um problema que eles têm no Serviço Nacional de Saúde. É algo que eu acho que é completamente imoral e vergonhoso para os portugueses, porque Portugal, não há muitos anos, também sofreu uma ditadura. Então, uma ditadura muito que limitou muito as liberdades aqui em Portugal. E, portanto, na memória portuguesa existe isso. E surpreende-me pessoas como o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é uma pessoa que vem desde que já tem uns anos e viveu uma parte da sua vida em ditadura, né? Que, entre outras coisas, condecore a um criminoso como o Dias-Canel, não é? Pronto, não Uhum. sei se queres fazer algum comentário final para acabar esta parte e depois Não, então passamos a comentar o vídeo do senhor Ministro da Saúde. não acho que está tudo bastante bem feito. Sim, está tudo bem.